Meu nome é Carmen Beatriz Santos, tenho 67 anos e hoje vou compartilhar com vocês a experiência mais devastadora e transformadora da minha vida. Uma experiência que me ensinou que às vezes a pessoa que mais deveria nos proteger é exatamente aquela que nos machuca mais profundamente. Durante décadas, acreditei que família era sagrada. Criei meu filho Augusto com todo o amor que uma mãe pode dar. Sacrifiquei sonhos pessoais, trabalhei dobrado para garantir que ele tivesse tudo o que eu não tive na infância. Pensei que esse amor incondicional seria retribuído com respeito e carinho quando eu chegasse nesta fase da vida, onde precisaria mais de apoio e compreensão. Como eu estava enganada. Existe um momento na vida de qualquer pessoa em que tudo muda para sempre. Um instante que divide sua existência em antes e depois. Para mim, esse momento aconteceu numa quinta-feira comum, numa casa que eu considerava minha segunda casa, durante um jantar que deveria ser apenas mais uma reunião familiar tranquila. Mas antes de contar exatamente o que aconteceu naquela noite terrível, preciso que vocês entendam quem eu sou e como cheguei até aquele ponto. Nasci em 1958, numa família simples do interior de São Paulo. Meus pais eram trabalhadores honestos que me ensinaram os valores que carrego até hoje: respeito aos mais velhos, importância da família e dignidade acima de qualquer coisa. Casei jovem, aos 22 anos, com um homem que pensava compartilhar dos mesmos princípios. Augusto nasceu 3 anos depois, em 1982, e desde o primeiro momento em que o segurei nos braços, soube que faria qualquer coisa por aquele bebezinho. Meu marido nos deixou quando Augusto tinha apenas 8 anos. Simplesmente desapareceu, deixando apenas uma carta dizendo que não estava preparado para as responsabilidades de ser pai e esposo. A partir daquele dia, tornei-me mãe e pai ao mesmo tempo. Trabalhava como costureira durante o dia e fazia faxinas à noite para garantir que Augusto pudesse estudar numa escola particular decente e ter as oportunidades que eu nunca tive. Dormia 4 horas por noite, mas via meu filho crescendo saudável e inteligente, e isso me dava forças para continuar. Augusto sempre foi um menino carinhoso. Me abraçava quando chegava da escola, me ajudava com as tarefas de casa sem reclamar, falava para os amigos com orgulho que sua mãe era a mulher mais forte do mundo. Essa fase foi a mais feliz da minha vida, mesmo com todas as dificuldades financeiras que enfrentávamos. Quando ele completou 18 anos e passou no vestibular para a administração, chorei de alegria. Tinha conseguido dar a ele algo que ninguém poderia tirar: educação. Durante a faculdade, ele continuou morando comigo. Dividíamos as despesas, conversávamos sobre tudo, planejávamos juntos o futuro dele. Foi na faculdade que Augusto conheceu Priscila Moraes. Ela vinha de uma família de classe média alta. Tinha pais que nunca precisaram se preocupar com dinheiro. Cresceu com uma empregada doméstica e todas as facilidades que o dinheiro pode comprar. Desde o primeiro dia em que a conheci, percebi algo estranho na forma como ela me olhava. Não era desprezo declarado, mas sim uma análise fria, como se estivesse me catalogando e decidindo se eu era digna da atenção dela. Priscila nunca disse nada diretamente ofensivo durante o namoro. Era educada, sorria quando necessário, mas eu sentia que por trás daquela educação forçada existia uma pessoa que me considerava inferior. Tentei conversar sobre isso com Augusto algumas vezes, mas ele sempre defendia a namorada, dizendo que eu estava imaginando coisas, que Priscila apenas era tímida e precisava de tempo para se acostumar com nossa família. Eles se casaram em 2020, numa cerimônia pequena por causa da pandemia. Eu estava genuinamente feliz por meu filho, mesmo tendo algumas reservas sobre a personalidade da noiva. Pensei que talvez depois do casamento as coisas melhorassem entre nós, que ela passaria a me ver como parte da família. O casal foi morar numa casa que eu havia comprado anos antes, quando Augusto ainda era adolescente. Era uma casa simples, mas aconchegante no bairro Vila Madalena, que consegui comprar depois de anos juntando cada centavo que sobrava do meu trabalho. Na época, coloquei a casa no meu nome mesmo, pensando em transferir para Augusto quando ele se casasse. Mas por algum motivo que nem eu mesma compreendia completamente, nunca fiz essa transferência. Talvez fosse intuição materna. Talvez algo no meu subconsciente
já soubesse que um dia eu precisaria daquela segurança. Durante os primeiros anos de casamento, mantivemos uma rotina de jantares semanais. Toda quinta-feira eu ia até lá às 7 da noite. Era um momento que eu esperava a semana inteira, a oportunidade de conversar com meu filho, saber como estava sua vida profissional, seus planos, suas alegrias e preocupações. No início, Priscila participava dessas conversas, contribuía com comentários aqui e ali, mas com o tempo, comecei a perceber que ela estava cada vez mais distante durante essas reuniões. Respondia com monossílabos quando eu direcionava perguntas para ela. Ficava mexendo no celular enquanto eu e Augusto conversávamos. Suspirava alto como se estivesse aborrecida com minha presença. Augusto também começou a mudar gradualmente. Não de forma abrupta, mas sutil, quase imperceptível. As conversas foram ficando mais superficiais. Ele parava de me contar detalhes da vida dele. Respondia minhas perguntas sobre trabalho de forma vaga. Quando eu tentava puxar assuntos sobre nossa família, sobre memórias da infância dele, ele mudava de tópico rapidamente. Durante meses, tentei ignorar esses sinais. Dizia para mim mesma que era normal, que casais jovens precisavam de espaço, que talvez eu estivesse sendo possessiva demais. Reduzia a frequência das visitas para quinzenal, depois mensal. Mas mesmo assim, sentia que algo estava errado. Nos últimos meses antes do incidente, a hostilidade de Priscila em relação a mim tinha se tornado quase palpável. Ela não disfarçava mais a irritação quando eu chegava, revirava os olhos quando eu falava, fazia comentários sarcásticos sobre pessoas que não sabem quando não são bem-vindas. Augusto presenciava tudo isso e não dizia uma palavra sequer em minha defesa. Eu tentava ser compreensiva. Talvez ela estivesse passando por algum estresse no trabalho, talvez tivessem problemas conjugais que eu não conhecia. Sempre encontrava desculpas para o comportamento dela porque, no fundo, não queria admitir que meu próprio filho estava permitindo que sua esposa me desrespeitasse. A quinta-feira que mudou tudo começou como qualquer outra. Liguei para Augusto de manhã confirmando o jantar, como sempre fazia. Ele pareceu hesitante. Disse que talvez fosse melhor eu não ir, porque Priscila não estava se sentindo bem. Mas insisti. Ofereci para levar remédio, sopa caseira, qualquer coisa que pudesse ajudar. Ele acabou concordando, mas pela primeira vez percebi uma falta de entusiasmo total na voz dele. Passei a tarde preparando uma sobremesa que Augusto adorava desde criança, pudim de leite condensado. Escolhi uma roupa bonita, arrumei o cabelo com cuidado. Ainda tinha esperança de que aquele jantar fosse diferente, de que conseguíssemos ter uma conversa de família como nos velhos tempos. Cheguei pontualmente às 7 da noite. Augusto abriu a porta com um sorriso forçado, me cumprimentou rapidamente e logo se afastou. Priscila estava na cozinha terminando de preparar a janta. Cumprimentei ela alegremente. Perguntei como estava se sentindo, ofereci ajuda. Ela respondeu com grunhidos, claramente irritada com minha presença. O ambiente estava tenso desde o momento em que entrei naquela casa. O silêncio era constrangedor, quebrado apenas pelo barulho dos pratos sendo colocados na mesa. Tentei puxar alguns assuntos neutros. O tempo, notícias que tinha visto na televisão, perguntas sobre o trabalho de Augusto. As respostas eram monossilábicas, sem interesse. Quando nos sentamos para jantar, Priscila serviu uma sopa de legumes. O cheiro estava estranho, meio azedo, como se os ingredientes não estivessem frescos. Mas não comentei nada, apenas comecei a comer educadamente, tentando puxar conversa sobre amenidades. Foi durante essa tentativa desesperada de criar um ambiente amigável que tudo explodiu de forma completamente inesperada e brutal. O que aconteceu naqueles minutos seguintes mudou não apenas minha relação com meu filho, mas minha percepção sobre mim mesma, sobre justiça, sobre os limites que uma pessoa pode aceitar antes de reagir. O que vocês vão ouvir agora vai mostrar como uma situação pode escalar de forma tão rápida e devastadora que você nem tem tempo de processar completamente o que está acontecendo. Mas também vão descobrir como uma senhora de 67 anos, que passou a vida inteira sendo paciente e compreensiva, pode encontrar uma força interior que nem ela mesma sabia que possuía.
Me digam nos comentários de onde vocês estão assistindo este vídeo, se inscrevam no canal Vingança do Dia, porque histórias como esta vocês só vão encontrar aqui. E preparem-se para descobrir como uma humilhação que parecia ser o fim de tudo se transformou no começo da minha verdadeira liberdade. O que Priscila fez comigo naquele momento foi tão chocante que até hoje, quando relembro, meu coração acelera e minhas mãos tremem. O momento exato em que tudo mudou foi quando levei a primeira colherada daquela sopa à boca. O sabor estava realmente estranho. Um gosto amargo que não consegui identificar imediatamente. Fiz uma careta involuntária, mas rapidamente tentei disfarçar para não parecer desrespeitosa. Afinal, tinha sido criada para nunca reclamar da comida que me ofereciam, independentemente de como estivesse. Priscila me observava atentamente, como um predador estudando sua presa. Havia algo diferente no olhar dela naquela noite, uma intensidade que nunca tinha visto antes. Não era apenas irritação ou impaciência. Era algo mais profundo e perturbador. Era ódio puro. Tentei engolir aquela primeira colherada e forçar um sorriso, comentando sobre o dia que tinha tido, esperando que isso quebrasse o clima pesado que pairava sobre a mesa. Mas quanto mais eu falava, mais o rosto de Priscila se contorcia numa expressão de nojo e desprezo. Augusto estava completamente alheio à tensão. Comia sua sopa normalmente, mexendo no celular entre uma colherada e outra, respondendo mensagens de trabalho como se fosse apenas mais uma quinta-feira comum. Como um homem de 42 anos podia ser tão cego ao que estava acontecendo bem na sua frente? Insisti na conversa. Perguntei sobre os planos deles para o fim de semana, comentei sobre uma promoção que tinha visto no mercado que frequentavam. Cada palavra que saía da minha boca parecia irritar Priscila ainda mais. Ela suspirava alto, batia a colher no prato com força desnecessária, me olhava como se eu fosse algum tipo de praga que tinha invadido sua casa. Foi quando mencionei que tinha feito o pudim que Augusto gostava que ela explodiu pela primeira vez. Ah, claro! Você sempre fazendo essas coisinhas para ele, não é? Como se ele fosse ainda uma criança que precisa da mamãe cuidando. O tom era venenoso, carregado de uma raiva que eu não entendia de onde vinha. Augusto levantou os olhos do celular por alguns segundos, lançou um olhar reprovador para a esposa, mas não disse nada. Absolutamente nada. Apenas voltou a mexer no telefone como se nada tivesse acontecido. Tentei suavizar a situação, explicando que sempre gostei de cozinhar, que era minha forma de demonstrar carinho. Não é nada demais, Priscila. É só uma sobremesa simples. Mas essa tentativa de apaziguar a situação só piorou tudo. Simples? Nada que você faz é simples. Você sempre arranja uma desculpa para aparecer aqui, para se intrometer na nossa vida. A voz dela estava subindo de tom, mas Augusto continuava fingindo que não estava ouvindo. Senti meu estômago se apertar. Pela primeira vez na vida, comecei a questionar se realmente estava sendo inconveniente. Talvez eu devesse ter percebido antes que não era bem-vinda. Talvez minha presença realmente estivesse atrapalhando o casamento deles. Mas então me lembrei de todas as vezes que Augusto tinha me ligado quando precisava de alguma coisa. Quando a máquina de lavar quebrou e ele pediu dinheiro emprestado. Quando Priscila ficou doente e ele me implorou para fazer sopa e levar remédios. Quando eles estavam com problemas financeiros e eu ofereci ajuda sem eles nem pedirem. Onde estava toda essa gratidão agora? Decidi tentar uma abordagem diferente, direcionando a conversa para Augusto. Perguntei sobre um projeto no trabalho que ele tinha mencionado semana passada, sobre uma possível promoção que estava esperando. Ele respondeu de forma monossilábica, claramente desconfortável com a tensão que pairava no ar, mas ainda assim, incapaz ou não disposto a defender sua própria mãe. Priscila não aguentou minha tentativa de ignorar sua hostilidade. Sabe de uma coisa, Carmen? Você não entende quando não é bem-vinda, não é mesmo? Sua voz estava trêmula de raiva contida. Toda semana a mesma coisa. Você aparece aqui, come nossa comida, fala pelos cotovelos sobre assuntos que não interessam a ninguém e ainda por cima quer dar palpite na nossa vida. Meu coração disparou. Nunca, em toda a minha vida, alguém tinha me falado daquela forma. Cresci numa época em que respeitar os mais velhos era algo fundamental, indiscutível.
Mesmo quando meus pais estavam bravos comigo na infância, jamais usaram um tom tão desrespeitoso. Priscila, eu só... Tentei começar uma frase, mas ela me cortou brutalmente. Você só o quê? Só quer ser uma mãe presente? Só quer manter a família unida? Ela imitou minha voz de forma cruel e debochada. Deixa eu te contar uma coisa. Família unida é quando os filhos crescem e constroem suas próprias vidas sem a mãe grudando neles o tempo todo. Olhei para Augusto desesperadamente, esperando que ele interviesse, que dissesse alguma coisa em minha defesa. Nossos olhos se encontraram por um momento, e eu vi algo que me partiu o coração. Constrangimento. Ele não estava constrangido pelo comportamento desrespeitoso da esposa. Estava constrangido por mim, como se eu fosse a causadora daquela situação. Isso me machucou mais do que todas as palavras venenosas de Priscila juntas. A percepção de que meu próprio filho estava se sentindo envergonhado da minha presença me atingiu como um soco no estômago. Durante anos, eu havia sido sua fonte de força, sua maior incentivadora, a pessoa que acreditou nele quando mais ninguém acreditava. E agora, diante de uma mulher que claramente me desprezava, ele escolhia se envergonhar de mim ao invés de me defender. Tentei me levantar da mesa, pensando que talvez fosse melhor ir embora antes que a situação piorasse ainda mais. Mas Priscila não tinha terminado. Ah, não! Agora você não vai embora se fazendo de vítima. Você veio aqui para jantar, não foi? Então você vai terminar essa sopa até a última gota. Havia algo profundamente perturbador na forma como ela disse isso. Não era apenas raiva. Era uma crueldade deliberada. Como se ela estivesse saboreando cada momento da minha humilhação. Era como se ela tivesse planejado aquele momento, esperado por uma oportunidade de me quebrar completamente. Priscila, por favor, vamos nos acalmar. Finalmente Augusto disse alguma coisa, mas sua voz era fraca, sem convicção. Não era a voz de um filho defendendo sua mãe. Era a voz de alguém tentando evitar um escândalo maior, preocupado apenas com o próprio conforto. Acalmar? Eu estou calmíssima! Priscila riu, mas era um riso assustador, sem humor algum. Só estou dizendo a verdade que ninguém tem coragem de falar. Sua mãe é uma parasita, Augusto. Ela se alimenta da nossa vida, da nossa energia, da nossa paciência. A palavra parasita ecoou na minha mente como um tapa na cara. Em 67 anos de vida, trabalhando desde adolescente, criando um filho sozinha, nunca dependendo de ninguém para nada, alguém tinha me chamado de parasita. Uma mulher que morava numa casa que eu tinha comprado, que comia com dinheiro que meu filho ganhava no emprego que eu o ajudei a conseguir, me chamava de parasita. A ironia era tão grotesca que quase chegava a ser cômica. Quase. Senti lágrimas começarem a formar nos meus olhos, mas lutei para não chorar na frente deles. Não ia dar a Priscila a satisfação de me ver quebrada. Durante toda a minha vida, aprendi que chorar na frente dos outros era sinal de fraqueza, e eu nunca tinha sido uma pessoa fraca. Mas as lágrimas não vinham apenas da dor, vinham da raiva. Uma raiva profunda e justificada que estava crescendo dentro de mim como um vulcão prestes a entrar em erupção. Eu acho melhor eu ir embora mesmo, consegui dizer com a voz trêmula. Comecei a me levantar novamente, mas desta vez Priscila se levantou também, bloqueando minha saída como um carcereiro impedindo a fuga de um prisioneiro. Não, você não vai. Você veio aqui para comer, não foi? Então você vai comer. Ela pegou meu prato, que ainda estava pela metade, e o empurrou violentamente na minha direção. Come essa sopa toda, sua velha imunda. As palavras velha imunda ficaram suspensas no ar por um momento que pareceu uma eternidade. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Durante toda a minha vida, sempre me orgulhei da minha dignidade, da minha postura, da forma respeitosa como tratava e era tratada pelas pessoas. Velha imunda. 2 palavras que resumiam como essa mulher me via. Não como a mãe do homem que ela amava. Não como uma pessoa que merecia um mínimo de respeito pela idade e experiência de vida. Para ela, eu era apenas lixo humano que precisava ser descartado. E ali estava uma mulher de 38 anos, na casa que eu tinha comprado, comendo comida comprada com dinheiro que meu filho ganhava no emprego, que eu o ajudei a conseguir através de contatos, me chamando de velha imunda.
Augusto estava olhando para o próprio prato, incapaz de enfrentar a situação. Sua covardia naquele momento foi mais dolorosa do que todo o veneno de Priscila. Era como assistir meu filho morrer diante dos meus olhos e renascer como um estranho que eu não reconhecia. O menino que me abraçava todas as noites antes de dormir tinha se transformado num homem que não conseguia sequer olhar nos meus olhos, enquanto sua esposa me destruía verbalmente. O jovem que chorava de emoção toda vez que eu fazia seu prato preferido, agora estava presente enquanto essa mesma comida era usada como arma contra mim. "Come!" Ela gritou novamente, e antes que eu pudesse reagir, ela pegou o prato dela, que ainda estava cheio de sopa, e despejou todo o conteúdo no meu rosto. A sopa estava morna, não quente o suficiente para me queimar, mas o choque foi indescritível. Senti o líquido escorrendo pelos meus cabelos, pelo meu rosto, pingando na minha roupa. Pedaços de legumes grudaram na minha blusa, e o cheiro azedo que eu tinha notado antes agora me envolvia completamente. Por alguns segundos fiquei completamente paralisada. Meu cérebro simplesmente não conseguia processar o que havia acontecido. Era como se estivesse assistindo a cena de fora do meu próprio corpo, incapaz de acreditar que aquilo estava realmente acontecendo comigo. Em 67 anos de vida, nunca tinha passado por uma humilhação daquele nível, nem nos momentos mais difíceis da minha infância, nem durante os anos de dificuldades financeiras criando Augusto sozinha, nem nos momentos mais sombrios da minha existência, alguém tinha me tratado com tamanha crueldade e desrespeito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até mesmo Priscila pareceu surpresa com a própria reação, como se não tivesse planejado chegar a esse extremo. Por um momento, vi um lampejo de algo que poderia ter sido arrependimento passando pelos olhos dela. Mas esse momento durou apenas alguns segundos. Foi o que aconteceu a seguir que realmente despedaçou meu coração e mudou para sempre minha percepção sobre quem meu filho realmente era. Augusto começou a rir. Não foi uma risada nervosa ou desconfortável. Não foi o tipo de riso que escapa quando uma pessoa está em estado de choque e não sabe como reagir. Foi uma gargalhada genuína, alta, como se a cena da sua mãe de 67 anos sendo humilhada daquela forma fosse a coisa mais engraçada que ele já tinha visto na vida. "Meu Deus, Priscila, você realmente fez isso!" Ele disse entre risos, batendo a mão na mesa com força. A cara dela. Você tinha que ter visto a cara dela quando você jogou a sopa. Parecia um desenho animado. Priscila, encorajada pela reação do marido, também começou a rir. Ela ficou tipo um pássaro molhado. Que ridículo! E aquela expressão de surpresa? Foi impagável. Os dois estavam rindo da minha humilhação como se fosse um espetáculo de comédia, montado especialmente para o entretenimento deles. Como se eu não fosse uma pessoa real com sentimentos reais, mas sim um objeto de diversão colocado ali para amusá-los. Naquele momento, algo dentro de mim morreu. Não foi apenas minha relação com Augusto que se despedaçou, foi minha fé na humanidade, minha crença de que família significava algo, minha convicção de que o amor de mãe sempre seria retribuído com um mínimo de respeito. Senti a sopa escorrendo pelo meu queixo, manchando minha blusa favorita, a mesma que tinha escolhido com tanto cuidado para aquele jantar. As lágrimas finalmente vieram, misturando-se com o líquido que cobria meu rosto, criando uma mistura salgada e amarga que simbolizava perfeitamente o que estava sentindo. Mas junto com a dor, algo novo começou a crescer dentro de mim. Era uma sensação que eu nunca tinha experimentado antes. Uma mistura de raiva, indignação e uma determinação férrea que vinha de um lugar muito profundo da minha alma. "Vocês terminaram?" Perguntei com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Minha voz estava baixa, mas havia algo nela que fez os risos cessarem imediatamente. Augusto e Priscila me olharam como se tivessem esquecido momentaneamente que eu ainda estava ali. Havia algo nos meus olhos que os fez se sentirem desconfortáveis. Uma intensidade que eles nunca tinham visto antes. Durante 67 anos, sempre fui a pessoa que cedia, que perdoava, que entendia o lado dos outros. Sempre fui aquela que mantinha a paz, que evitava conflitos, que absorvia desrespeitos em silêncio para preservar relacionamentos.
Sempre fui a mãe paciente, a mulher compreensiva, a pessoa que colocava as necessidades dos outros acima das próprias. Mas naquele momento, com sopa escorrendo pelo meu rosto e ouvindo a gargalhada cruel do filho que criei com tanto amor, alguma coisa fundamental mudou dentro de mim. A Carmen submissa e paciente tinha morrido naquela mesa de jantar, e uma nova mulher estava nascendo das cinzas dessa humilhação. Me levantei da cadeira lentamente, limpando o rosto com as mãos. Priscila e Augusto me observavam em silêncio agora, talvez percebendo pela primeira vez que tinham cruzado uma linha que não deveria ter sido cruzada. "Onde você vai?" perguntou Priscila, mas sua voz não tinha mais a mesma arrogância de antes. Havia uma nota de incerteza, como se ela finalmente tivesse percebido que talvez tivesse ido longe demais. Não respondi. Simplesmente caminhei em direção à cozinha sem dizer uma palavra. Eles provavelmente pensaram que eu ia embora humilhada e derrotada, com o rabo entre as pernas, como uma cadela expulsa da matilha. Como estavam enganados. Na cozinha, meus olhos se fixaram numa panela enorme que estava no fogão. Era uma panela de feijão que Priscila tinha preparado para vários dias, ainda quentinha, cheia até a borda. O vapor ainda subia levemente da superfície, e o cheiro familiar me lembrou de todas as vezes que tinha feito a mesma receita para Augusto quando ele era criança. E foi nesse momento que a nova Carmen nasceu. A Carmen que não ia mais aceitar desrespeito calada. A Carmen que tinha aprendido que às vezes a única linguagem que certas pessoas entendem é a da força. A Carmen que finalmente tinha compreendido que respeito não se pede, se impõe. Com as duas mãos, peguei aquela panela pesada e senti uma energia que não experimentava há décadas correndo pelas minhas veias. Era a energia da justiça, da vingança justificada, do momento em que uma pessoa finalmente decide que não vai mais ser pisoteada. Da sala de jantar, ouvi Augusto comentando: "Ela deve estar correndo para casa chorar. Típico dela, sempre dramática." Essas palavras foram o combustível final que eu precisava. Dramática? Eles iam descobrir o que era drama de verdade. O peso daquela panela nas minhas mãos despertou algo primitivo dentro de mim. Enquanto permanecia ali na cozinha, ouvindo as vozes vindas da sala de jantar, uma transformação profunda estava acontecendo no meu íntimo. Era como se décadas de submissão e paciência estivessem sendo queimadas por um fogo interior que eu nem sabia que existia. "Aposto que ela está lavando o rosto e se preparando para ir embora", ouvi Augusto dizer para Priscila, sua voz carregada de uma indiferença cruel que me cortou mais fundo que qualquer lâmina. Ela sempre faz essa encenação quando as coisas não saem do jeito dela. Encenação? Meu filho estava chamando minha dor de encenação? O homem que eu carreguei no colo quando tinha febre, que consolei durante todas as noites mal dormidas da infância, que apoiei incondicionalmente durante cada fase difícil da vida dele, estava reduzindo meu sofrimento a uma simples teatralidade? Ela nunca aprendeu a aceitar que não é mais o centro das atenções. Priscila riu, sua voz ecoando pela casa como o som de unhas arranhando um quadro negro. "Desde que me casei com você, ela não consegue aceitar que tem que dividir seu filhinho. Centro das atenções? Durante anos, tudo que fiz foi tentar ocupar o menor espaço possível na vida deles. Reduzi minhas visitas, evitei dar conselhos não solicitados, me segurei para não comentar sobre decisões deles que claramente estavam erradas. Onde estava esse desejo de ser o centro das atenções que ela mencionava? Lembra quando eu contei para ela que íamos nos casar?" Augusto continuou, e sua voz assumiu um tom confidencial, como se estivesse compartilhando um segredo divertido. A cara dela foi impagável. Tentou disfarçar, mas dava para ver que estava morrendo de ciúmes por dentro. Ciúmes? Naquele dia, quando Augusto me contou sobre o noivado, eu chorei de alegria no banheiro depois que ele foi embora. Chorei porque finalmente meu filho tinha encontrado alguém para amar, alguém que estaria ao lado dele quando eu não estivesse mais aqui. Como ele conseguia distorcer um momento tão puro em algo tão mesquinho? Cada palavra que ouvia estava reescrevendo completamente a narrativa da nossa relação. Momentos que eu guardava como tesouros na memória estavam sendo transformados em evidências da minha suposta natureza problemática. Era como se meu próprio filho estivesse assassinando nossa história juntos.
substituindo décadas de amor por uma versão venenosa dos fatos. E aquelas vezes que ela vinha aqui doente, fingindo que precisava de cuidados? Priscila acrescentou, sua voz drip em veneno. Óbvio que era só para chamar atenção. Mulher de 67 anos agindo como uma criança carente. Fingindo? Nas 2 ocasiões que mencionava, eu estava realmente doente. Uma vez com pneumonia que quase me levou ao hospital. Outra com uma infecção urinária que me deixou de cama por 1 semana. Mas eu havia minimizado meus sintomas justamente para não incomodá-los. Indo visitá-los mesmo me sentindo mal, porque não queria quebrar nossa tradição de jantares. Ela sempre foi manipuladora. Augusto concordou. E essas palavras perfuraram meu coração como balas. Desde que eu era criança, sempre usando culpa emocional para conseguir o que queria. Oh, manipuladora? O menino que cresceu sabendo exatamente quanto eu me sacrificava por ele, que via as contas atrasadas quando eu gastava dinheiro com seus materiais escolares, que presenciou cada lágrima que derramei nos momentos difíceis, estava me chamando de manipuladora? Lembrei-me das noites em que ficava acordada costurando roupas para outras pessoas para conseguir pagar a escola particular dele. Das refeições em que eu comia apenas arroz para que ele pudesse ter carne. Das vezes que menti dizendo que não estava com fome para que ele pudesse repetir o prato. Tudo isso era manipulação na cabeça dele? Aquela história de que trabalhou tanto para me dar educação? Ele continuou, sua voz assumindo um tom de deboche que me fez questionar se realmente conhecia meu próprio filho. Como se ela fosse a única mãe do mundo que trabalha para sustentar os filhos, sempre se colocando como mártir. Mártir. Ele estava chamando meu amor maternal de martírio. Os anos mais difíceis da minha vida, quando abri mão de tudo para garantir que ele tivesse um futuro melhor, estavam sendo reduzidos a uma encenação de vitimização. Senti minha respiração acelerar, mas não era de tristeza. Era raiva pura correndo pelas minhas veias como lava vulcânica. Uma raiva justa, acumulada durante anos de pequenos desrespeitos que eu engolia em silêncio, agora potencializada por essa traição absoluta. E você viu como ela reagiu hoje? Priscila perguntou, sua voz carregada de satisfação maliciosa. Ficou toda ofendidinha porque finalmente alguém teve coragem de falar a verdade para ela. A cara dela quando você jogou a sopa? Augusto riu novamente. Um som que me fez sentir fisicamente doente. Parecia que o mundo tinha acabado. Tão dramática. Eles estavam revivendo minha humilhação como se fosse uma lembrança divertida, saboreando cada detalhe da minha dor como gourmets degustando um prato especial. Meu próprio filho estava encontrando prazer na minha degradação. Aposto que agora ela vai sair daqui e contar para todo mundo como nós somos horríveis com ela. Priscila disse, sua voz assumindo um tom de imitação cruel. Coitadinha da dona Carmen, tão maltratada pelo filho ingrato. Ela sempre fez isso. Augusto concordou. Lembra quando eu tinha 15 anos e quis sair com os amigos ao invés de ficar em casa assistindo filme com ela? Ela ficou semanas me fazendo sentir culpado, dizendo que eu não a amava mais. Que história era essa? Quando Augusto tinha 15 anos, eu incentivava ele a sair com os amigos. Minha única preocupação era que ele voltasse no horário combinado e não se metesse em confusão. Jamais fiz drama por causa de programas com amigos. Mas então me lembrei. Houve uma noite específica em que ele cancelou um programa nosso para sair com amigos na última hora, deixando-me com ingressos para um filme que eu tinha comprado como surpresa para nós dois. Eu fiquei triste, sim, mas não fiz nenhum drama. Apenas comentei que tinha se programado para aquela noite especial conosco. Essa tristeza momentânea tinha se transformado, na memória dele, numa manipulação emocional duradoura. Como a mente humana podia distorcer os fatos de forma tão radical? Ela nunca conseguiu aceitar que eu cresci. Ele continuou, sua voz assumindo um tom psicanalítico pomposo que me irritou profundamente. Aquele tipo de mãe possessiva que não consegue largar o filho. Clássico complexo de Édipo reverso. Complexo de Édipo reverso? De onde ele tirava essas teorias baratas para explicar uma relação que ele próprio havia ajudado a construir? Durante anos, foi ele quem me procurava para conversar sobre seus problemas, seus medos, seus sonhos. Eu apenas respondia ao que ele buscava em mim.
Graças a Deus que você me libertou dessa, Augusto disse para Priscila, e ouvi o som de um beijo. Antes de me casar com você, eu não conseguia ver como ela era tóxica. Pensava que era amor maternal normal. Tóxica. Meu filho estava me chamando de tóxica. A mulher que abriu mão de relacionamentos para se dedicar inteiramente a ele. A mulher que trabalhou dobrado para que ele nunca passasse necessidade. A mulher que vibrava com cada conquista dele como se fosse própria. Você me abriu os olhos, Priscila respondeu, sua voz assumindo um tom suave que contrastava cruelmente com a dureza das palavras. Mostrou que família de verdade não significa aceitar comportamentos abusivos só porque vem de parentes. Comportamentos abusivos? Que comportamentos abusivos? Cozinhar para ele? Apoiá-lo em momentos difíceis? Estar disponível quando ele precisava? Quando o cuidado maternal tinha se tornado abuso na mente dessas pessoas? O pior é que ela nunca vai admitir que está errada, Augusto disse, sua voz carregada de uma certeza que me deixou pasma. Pessoas como ela sempre se acham vítimas de tudo e de todos. Nunca conseguem fazer uma autocrítica real. Autocrítica? Durante décadas, questionei cada decisão que tomei como mãe. Me perguntava constantemente se estava sendo proteiva demais, liberal demais, presente demais, ausente demais. Vivia num estado constante de autoavaliação, tentando ser a melhor mãe possível para ele. E agora, estava sendo acusada de não ter capacidade de autocrítica pelo mesmo homem que, aos 42 anos, não conseguia perceber que sua esposa estava sendo abusiva com sua própria mãe na frente dele. Pelo menos agora ela entendeu o recado. Priscila riu. Um som que me fez apertar com mais força a alça da panela que ainda segurava. Acho que não vamos ter mais problemas com visitas inesperadas. Visitas inesperadas? Eu sempre ligava antes de ir, sempre perguntava se era um bom momento, sempre respeitava quando eles diziam que estavam ocupados. Quando minhas visitas semanais programadas tinham se tornado inesperadas? Espero que sim. Augusto suspirou, como se estivesse se livrando de um fardo pesado. Já estava na hora de ela aprender qual é o lugar dela. Qual é o lugar dela? Meu lugar, na visão do meu próprio filho, era longe dele. A mulher que dedicou a vida inteira para criá-lo tinha que aprender qual era seu lugar. E esse lugar era aparentemente numa posição de submissão e distância. Nesse momento, algo se cristalizou na minha mente com uma clareza assustadora. Eu não estava lidando apenas com uma nora mal educada e um filho covarde. Estava lidando com duas pessoas que haviam construído uma narrativa elaborada onde eu era a vilã da história deles. Eles tinham reescrito nossa história familiar inteira para justificar o desrespeito que queriam me impor. Haviam transformado cada momento de amor em manipulação, cada sacrifício em martírio, cada cuidado em comportamento tóxico. E o mais devastador, eles realmente acreditavam nessa versão distorcida da realidade. Você acha que ela vai tentar se vingar de alguma forma? Priscila perguntou, sua voz assumindo um tom ligeiramente preocupado. Mulheres da idade dela às vezes fazem escândalos. Carmen! Augusto riu, um som que demonstrava total desdém. Ela é muito covarde para isso. Sempre foi. Vai para casa, vai chorar um pouco. Talvez pare de falar comigo por algumas semanas para me fazer sentir culpado. Mas logo volta com o rabo entre as pernas. Covarde. Ele estava me chamando de covarde. A mulher que enfrentou sozinha a responsabilidade de criá-lo. A mulher que trabalhou em 2, 3 empregos simultaneamente para garantir que ele tivesse tudo. A mulher que nunca recuou diante de nenhum desafio quando se tratava do bem-estar dele. Ela sempre fez essas dramatizações de se fazer de vítima. Ele continuou, sua voz carregada de uma autoridade que me deixou furiosa. Mas no final, sempre volta procurando perdão e fingindo que nada aconteceu. Essa foi a gota d'água. Ouvir meu filho prever meu comportamento futuro com tanta certeza arrogante, como se me conhecesse melhor do que eu mesma, como se eu fosse um animal domesticado cujas reações ele podia antecipar perfeitamente. Mas havia uma coisa que Augusto não sabia sobre mim. Durante 67 anos, eu sempre escolhi o caminho da paz não por covardia, mas por amor. Cada humilhação que engoli,
Cada desrespeito que ignorei, cada injustiça que aceitei em silêncio, foi uma escolha consciente para preservar relacionamentos que eu considerava preciosos. Agora, pela primeira vez na vida, eu estava diante de uma situação onde o amor havia sido completamente destruído, onde não havia mais nada para preservar, onde a pessoa que eu mais amava no mundo havia se revelado um estranho cruel que não merecia mais minha proteção. E quando uma mulher que passou a vida inteira escolhendo a paz finalmente decide escolher a guerra, o resultado é devastador. Segurei a panela com mais firmeza, sentindo o vapor quente subindo do feijão. Meu coração batia acelerado, mas não era de nervosismo. Era de determinação. Era a sensação de alguém que finalmente havia encontrado seu propósito. Caminhei lentamente de volta para a sala de jantar, meus passos firmes e decididos. A conversa entre eles cessou imediatamente quando me viram aparecer carregando aquela panela enorme. "O que você está fazendo?" Priscila perguntou, sua voz assumindo um tom de alarme que me deu uma satisfação imensa. Não respondi. Simplesmente continuei caminhando em direção à mesa onde eles estavam sentados, meus olhos fixos nos rostos surpresos deles. Era hora de ensinar a essas duas pessoas uma lição que jamais esqueceriam sobre o que acontece quando alguém subestima uma mulher que não tem mais nada a perder. O silêncio que se instalou na sala quando apareci com aquela panela foi mais eloquente que qualquer discurso. Priscila e Augusto me olhavam como se estivessem vendo um fantasma, seus rostos congelados numa expressão de surpresa mista com medo. Era a primeira vez em anos que eu via respeito nos olhos deles, mesmo que fosse respeito motivado pelo terror. "Mãe, o que você está fazendo?" Augusto perguntou, sua voz assumindo um tom cauteloso que eu não ouvia desde que ele era criança, e sabia que tinha feito algo errado. Pela primeira vez na noite, ele não estava mexendo no celular. Toda sua atenção estava focada em mim. Não respondi imediatamente. Queria saborear aquele momento, a inversão completa de poder que estava acontecendo naquela sala. Durante décadas, fui eu quem caminhava sobre cascas de ovos para não incomodá-los. Agora eram eles que estavam medindo cada palavra, cada movimento. "Carmen, coloca essa panela no lugar." Priscila tentou assumir um tom autoritário, mas sua voz tremia ligeiramente. "Você está sendo ridícula." Ridícula. Mesmo naquele momento, com uma panela de feijão fervendo nas minhas mãos e uma expressão que ela nunca tinha visto no meu rosto, ela ainda tentava me diminuir. A arrogância daquela mulher era verdadeiramente impressionante. "Ridícula?" repeti lentamente, minha voz saindo mais baixa e controlada do que eu esperava. "Sabe o que é ridículo, Priscila? É uma mulher de 38 anos que mora numa casa que não é dela, come comida comprada com dinheiro que não ganhou e ainda tem coragem de humilhar a pessoa que tornou tudo isso possível." O rosto dela empalideceu. Pela primeira vez desde que a conheci, Priscila ficou sem palavras. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tentava processar essa versão de mim que ela nunca tinha encontrado antes. "Mãe, vamos conversar com calma." Augusto tentou se levantar da cadeira, mas um olhar meu o fez sentar novamente. "Não precisamos transformar isso numa tragédia." Tragédia? Ele achava que aquilo era uma tragédia? A tragédia tinha sido passar 25 anos criando um homem que se revelou incapaz de defender a própria mãe. A tragédia tinha sido acreditar que família significava algo para essas pessoas. "Vocês sabem qual foi o erro de vocês?" perguntei, caminhando lentamente ao redor da mesa, como um predador cercando suas presas. O erro foi pensar que eu era fraca. Foi confundir paciência com fraqueza, bondade com submissão. Augusto engoliu seco. "Mãe, você está exagerando. Foi só um mal-entendido." "Mal-entendido?" Minha voz subiu uma oitava. "Sua esposa jogar comida no meu rosto foi um mal-entendido? Você rir da minha humilhação foi um mal-entendido? Os comentários cruéis que vocês fizeram sobre mim na cozinha foram mal-entendidos?" A expressão de choque no rosto deles foi deliciosa. Eles não sabiam que eu tinha ouvido cada palavra venenosa, cada análise cruel da nossa relação, cada distorção da nossa história. Pensavam que eu estava ali lavando o rosto e chorando, quando na verdade estava coletando munição para o que viria a seguir. Você ouviu?"
Priscila gaguejou, sua arrogância finalmente dando lugar ao pânico. Ouvi cada palavra, confirmei, minha voz assumindo um tom gelado. Cada mentira sobre quem eu sou, cada distorção dos meus sacrifícios, cada análise barata da nossa relação. Vocês reescreveram nossa história inteira para se sentirem melhor sobre o que são. Duas pessoas ingratas que se alimentam da generosidade alheia. Parei na frente da mesa, olhando diretamente nos olhos de cada um deles. O vapor do feijão subia entre nós como uma cortina de fumaça, criando uma atmosfera teatral que combinava perfeitamente com o momento. Sabem o que mais me machucou? Continuei, minha voz assumindo um tom quase conversacional. Não foi a sopa no rosto, não foram os insultos. Foi descobrir que vocês construíram uma versão falsa de mim para justificar o desrespeito que queriam me impor. Augusto tentou falar, mas eu o cortei com um gesto. Manipuladora, eles disseram. Tóxica, possessiva, dramática. Cada palavra saía da minha boca como uma bala. Vocês pegaram uma mulher que dedicou a vida inteira para o bem-estar dos outros e a transformaram numa vilã na cabeça de vocês. Mãe, nós não... Augusto começou, mas sua voz morreu quando me viu levantar ligeiramente a panela. Não mintam para mim agora, disse firmemente. Já ouvi o suficiente. Ouvi vocês rindo da minha dor. Ouvi vocês planejando como se livrar de mim definitivamente. Ouvi meu próprio filho me chamando de covarde. A palavra covarde ecoou na sala como um eco fantasmagórico. Augusto fechou os olhos por um momento, provavelmente se lembrando exatamente do que havia dito. Bem, continuei, um sorriso frio se formando nos meus lábios. Vocês estão prestes a descobrir como uma covarde reage quando não tem mais nada a perder. Foi então que aconteceu. Num movimento fluido e decidido, virei a panela inteira sobre os dois. O feijão quente se espalhou pela mesa, pelos pratos, pelas roupas deles, pelo chão. Augusto gritou de surpresa e se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Priscila berrou como se estivesse sendo assassinada, tentando se afastar da mesa enquanto o feijão escorria pela sua blusa cara. Você enlouqueceu! Priscila gritava, tentando limpar as roupas desesperadamente. Olha o que você fez! Esta blusa custou uma fortuna. Uma fortuna ganha com o dinheiro do meu filho, respondi calmamente, colocando a panela vazia sobre a mesa com um barulho metálico que ecoou pela sala. Numa casa que eu comprei. Comprando roupas para impressionar pessoas que vocês nem gostam realmente. Augusto estava paralisado, olhando alternadamente para suas roupas sujas e para mim, como se não conseguisse processar completamente o que tinha acabado de acontecer. Mãe, você... Ele balbuciou, mas as palavras não saíam. Eu o quê, Augusto? Fiz algo inesperado? Algo que não combinava com a versão covarde e submissa de mim que vocês tinham na cabeça? Minha voz estava perfeitamente controlada, o que parecia assustá-los ainda mais do que se eu estivesse gritando. Priscila tentava limpar feijão do cabelo, suas mãos tremendo de raiva e choque. Você vai pagar por isso. Vou processar você por agressão. Agressão? Ri genuinamente pela primeira vez na noite. Querida, jogar comida em alguém é agressão. Você que começou esse precedente. Eu apenas retribuí na mesma moeda. A lógica perfeita da situação a deixou ainda mais furiosa. Ela havia aberto a porta para esse tipo de comportamento, e agora não podia reclamar quando eu passava por ela. Mas o que eu fiz não se compara nem um pouco com o que vocês fizeram comigo. Continuei, minha voz assumindo um tom mais sério. Porque vocês não atacaram apenas meu corpo. Vocês atacaram minha dignidade, minha história, minha identidade como mãe e como pessoa. Caminhei até a janela e olhei para fora, como se estivesse contemplando algo muito importante. O silêncio na sala era total, exceto pelos sons de Priscila tentando se limpar. Sabem, disse casualmente, sem me virar para eles. Durante todos esses anos, sempre me perguntei por que nunca transferi a escritura desta casa para o Augusto. Ouvi um movimento atrás de mim. Provavelmente Augusto se endireitando na cadeira. Sempre achei que fosse esquecimento, procrastinação, talvez um pouco de apego sentimental. Continuei, ainda olhando pela janela. Mas agora entendo que foi intuição maternal.
Uma parte de mim sempre soube que um dia eu precisaria dessa proteção. Quando me virei, vi que os dois estavam me olhando com uma expressão de confusão mista com crescente preocupação. Do que você está falando? Augusto perguntou, sua voz assumindo um tom cauteloso. Caminhei até minha bolsa, que estava numa cadeira próxima, e peguei um envelope amarelado que sempre carregava comigo. Era um hábito antigo, uma precaução que eu mesmo nunca entendi completamente até aquele momento. Estou falando sobre isso, disse, balançando o envelope no ar. A escritura desta casa. A escritura que está no meu nome há 30 anos e nunca foi transferida. O rosto de Augusto perdeu toda a cor. Mas eu achei que... Você achou que eu tinha transferido para você há anos? Completei com um sorriso irônico. Essa foi uma suposição sua, Augusto. Eu nunca disse que havia feito isso. Vocês simplesmente assumiram. Priscila parou de se limpar e olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Isso não é possível, ela murmurou. Não é possível? Abri o envelope e retirei os documentos. Aqui está, querida. Escritura da casa, registrada no meu nome. Carmen Beatriz Santos, proprietária legal e única desta residência. Joguei os papéis sobre a mesa, bem no meio da bagunça de feijão. Augusto se aproximou desesperadamente, pegando os documentos com mãos trêmulas. Mãe, isso tem que ser um engano, ele disse, sua voz assumindo um tom quase suplicante. Você disse que ia transferir. Eu disse que pensaria a respeito, corrigi friamente. E pensei. E decidi que uma mãe sábia sempre mantém algumas cartas na manga para situações exatamente como esta. A realidade estava começando a afundar nas mentes deles. Durante 5 anos de casamento, eles viveram como donos de uma casa que nunca foi deles. Fizeram planos, reformas, sonhos, tudo baseado numa suposição incorreta. Vocês realmente acharam que eu seria tola o suficiente para entregar minha segurança financeira para 2 pessoas que claramente não me respeitam? Perguntei retoricamente. Priscila finalmente encontrou sua voz. Você não pode fazer isso conosco. Nós vivemos aqui há anos. Temos direitos. Direitos? Minha voz subiu perigosamente. Que direitos? O direito de me humilhar na minha própria casa? O direito de me chamar de parasita enquanto vocês é que vivem de favor? O direito de distorcer minha história para justificar o desrespeito que me impõem? Augusto estava lendo e relendo os documentos, como se esperasse que as palavras mudassem magicamente. Mãe, por favor, vamos conversar sobre isso. Conversar? Ri amargamente. Como você conversou comigo quando sua esposa jogou comida no meu rosto? Como você conversou comigo quando ela me chamou de velha imunda? Você teve a chance de conversar, Augusto. Escolheu rir da minha humilhação. Caminhei até a porta de entrada e a abri, fazendo um gesto elegante com a mão. Vocês têm 30 dias para encontrar um novo lugar para viver. Anunciei com a calma de alguém discutindo o tempo. Considerem isso uma generosidade da minha parte. Se dependesse apenas da justiça, vocês estariam na rua hoje mesmo. Você não pode fazer isso. Priscila gritou, sua voz assumindo um tom histérico. Não temos para onde ir. Não temos dinheiro para uma mudança tão rápida. Deveriam ter pensado nisso antes de morderem a mão que os alimenta. Respondi sem emoção alguma. Augusto se aproximou de mim, seus olhos cheios de lágrimas. Mãe, por favor, eu sou seu filho. Você era meu filho, corrigi, minha voz assumindo uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. O Augusto que eu criei jamais teria permitido que alguém me tratasse da forma como fui tratada hoje. O Augusto que eu amei jamais teria rido da minha dor. Mãe, O que você é agora? Continuei olhando diretamente nos olhos dele. É um estranho que mora na minha casa e precisa sair. O silêncio que se seguiu foi profundo e definitivo. Era o som de uma relação sendo enterrada, de pontes sendo queimadas, de uma vida inteira de amor sendo colocada para descansar. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Na soleira, me virei uma última vez para olhar a cena. Meu ex-filho e sua esposa, cobertos de feijão, cercados por documentos que acabavam de destruir o mundo deles, finalmente entendendo que haviam subestimado completamente a mulher que pensavam conhecer. A propósito, disse casualmente, eu vou vender esta casa.
E com o dinheiro, vou comprar um lugar novo, longe de pessoas que confundem bondade com fraqueza. E com essas palavras, saí pela porta, deixando-os para lidar com as consequências das próprias escolhas. Quando fechei a porta daquela casa atrás de mim, senti algo que não experimentava há décadas. Liberdade absoluta. Era como se um peso gigantesco tivesse sido retirado dos meus ombros. Durante anos, carreguei a responsabilidade emocional de manter nossa família unida, mesmo quando isso significava engolir desrespeitos e ignorar sinais óbvios de que não era valorizada. Agora, caminhando pela calçada em direção ao ponto de ônibus, senti meus passos mais leves do que haviam sido em anos. O ar noturno parecia mais puro, as estrelas mais brilhantes. Era como se eu tivesse acordado de um pesadelo que durava há tempo demais. Meu celular começou a tocar antes mesmo que eu chegasse ao ponto de ônibus. Era Augusto. Olhei para o nome dele na tela e, pela primeira vez em 42 anos, escolhi não atender uma ligação do meu filho. O telefone parou de tocar, mas imediatamente começou a tocar novamente. E novamente. E novamente. No ônibus, durante os 40 minutos de viagem até minha casa, Augusto ligou 17 vezes. Eu contei. Cada ligação que eu ignorava me dava uma sensação estranha de poder. Durante décadas, sempre fui a pessoa disponível, aquela que atendia o telefone a qualquer hora, que largava tudo quando meu filho precisava. Agora, pela primeira vez, eu estava escolhendo minha própria paz mental acima da ansiedade dele. Quando cheguei em casa, encontrei 23 mensagens no WhatsApp. Comecei a lê-las e foi fascinante observar a evolução emocional de Augusto através dos textos. As primeiras mensagens eram de incredulidade. Mãe, não pode ser sério isso. Você está brincando, né? Vamos conversar quando você se acalmar. Depois vieram as tentativas de justificação. Foi só uma discussão boba. Priscila não estava se sentindo bem hoje. Você sabe que a gente te ama. Em seguida, as promessas. Vamos resolver isso. Priscila vai pedir desculpas. Nunca mais vai acontecer. E, finalmente, o desespero. Mãe, por favor, atende o telefone. Preciso falar com você. Não faça isso conosco. Leio cada mensagem com um distanciamento emocional que me surpreendeu. Era como se estivesse lendo a história de outras pessoas, não da minha própria família. A dor estava lá, sim, mas envolvida por uma camada protetora de resolução que eu nunca havia experimentado antes. Durante toda a noite, o telefone não parou de tocar. Augusto alternava entre ligações e mensagens, sua linguagem ficando cada vez mais desesperada. Por volta das 3 da manhã, Priscila também começou a mandar mensagens. Suas primeiras tentativas eram formais, quase comerciais. Dona Carmen, podemos conversar sobre essa situação. Acho que houve um mal-entendido. Mas quando percebeu que eu não responderia, o tom mudou drasticamente. As mensagens se tornaram acusatórias. Você está sendo vingativa. Isso é chantagem emocional. Uma mãe de verdade não faria isso. A ironia era deliciosa. A mesma mulher que horas antes tinha me jogado comida no rosto agora estava me dando lições sobre como ser uma mãe de verdade. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza mental que não sentia há anos. Fiz meu café da manhã devagar, saboreando cada momento de paz. Não havia pressa, não havia obrigações familiares, não havia mais necessidade de me preocupar com os sentimentos de pessoas que claramente não se preocupavam com os meus. O telefone tocou às 8 da manhã. Era um número que eu não reconhecia. Alô? Dona Carmen? Aqui é Roberto, da imobiliária Santos em Associados. Recebi uma ligação muito interessante esta manhã de alguém querendo vender uma propriedade na Vila Madalena. Sorri. Eu havia ligado para Roberto na noite anterior, às 11h30, logo depois que cheguei em casa. Era um corretor que eu conhecia há anos, filho de uma antiga colega de trabalho. Sim, Roberto. A propriedade está disponível para venda imediata. Perfeito. Pelo que você me descreveu, e considerando a localização, acredito que conseguiremos um valor excelente. O mercado está muito aquecido naquela região. Durante a ligação, Roberto me contou sobre 3 clientes que estavam procurando exatamente o tipo de casa que eu estava vendendo.
Jovens casais com boa situação financeira que queriam sair do aluguel e comprar sua primeira propriedade. Tem uma coisa interessante, Roberto mencionou no final da conversa. Uma das interessadas é uma dentista que está montando um consultório na região. Ela quer comprar à vista, sem financiamento. Pode acelerar muito o processo. À vista. Isso significaria que eu teria o dinheiro integral em questão de semanas, não meses. Perfeito. Depois de desligar com Roberto, comecei a fazer planos concretos para minha nova vida. Durante anos, havia me contentado em viver nos arredores da vida dos outros, sempre disponível para ajudar, sempre disposta a sacrificar meus próprios sonhos pelos sonhos deles. Agora, aos 67 anos, finalmente tinha a chance de viver para mim mesma. Liguei para 3 imobiliárias em cidades do interior de São Paulo. Queria um lugar tranquilo, com clima agradável, custo de vida baixo e, principalmente, longe de tudo que me lembrava da vida que estava deixando para trás. A primeira ligação foi para Atibaia. A corretora me falou sobre apartamentos em condomínios para pessoas da terceira idade, com academia, piscina aquecida, sala de jogos e programação social regular. Parecia interessante, mas algo não me convencia completamente. A segunda ligação foi para Campos do Jordão. Os preços eram mais altos por causa do turismo, mas a cidade oferecia uma qualidade de vida excepcional. Montanhas, ar puro, clima fresco durante o ano todo. Mas foi a terceira ligação que mudou tudo. Imobiliária Vale do Sol. Bom dia. Bom dia. Gostaria de informações sobre apartamentos para compra em São Bento do Sapucaí. Claro, temos algumas opções maravilhosas. A senhora está procurando algo específico? Expliquei que queria um lugar tranquilo, com boa infraestrutura médica e social, para uma mudança definitiva. Perfeito. Temos exatamente o que a senhora procura. Acabou de ficar pronto um residencial chamado Vila Serena, voltado especificamente para pessoas maduras que querem qualidade de vida. São apartamentos de 2 quartos, com varanda ampla, em um condomínio que tem jardim, biblioteca, sala de artesanato e, o mais interessante, fica a apenas 2 quadras da praça central da cidade, São Bento do Sapucaí. Eu conhecia a cidade de passagem. Tinha ido lá algumas vezes quando Augusto era pequeno para passar finais de semana na casa de uma prima distante. Lembrava de ruas arborizadas, pessoas simpáticas, um ritmo de vida tranquilo que contrastava completamente com a agitação de São Paulo. Qual seria o valor? Quando ela me disse o preço, fiquei surpresa. Com o dinheiro da venda da casa da Vila Madalena, eu conseguiria comprar um apartamento lindo em São Bento do Sapucaí. E ainda sobraria uma quantia considerável para viver confortavelmente pelos próximos anos. Gostaria de agendar uma visita, disse sem hesitar. Que maravilha! Posso agendar para amanhã de manhã? Amanhã. Era perfeito. Quanto mais rápido eu tirasse esses planos do papel, melhor. Durante o resto do dia, organizei minha casa e minha vida com uma eficiência que me surpreendeu. Separei roupas para doar, documentos para organizar, fotografias para decidir quais levar e quais deixar para trás. Foi mexendo nas fotografias que a realidade emocional da situação me atingiu com força total. Encontrei centenas de fotos de Augusto em diferentes idades: bebê, criança, adolescente, jovem adulto. Em todas elas, ele sorria. E na maioria eu estava ao lado dele, também sorrindo. Uma foto específica me fez parar. Augusto aos 10 anos, abraçado comigo na frente da nossa casa antiga, no dia em que consegui comprar nossa primeira televisão colorida. Ele estava radiante, segurando um cartaz que havia feito escrito "Obrigado, mamãe", com letras coloridas e desenhos de corações. Olhei para aquela foto por um longo tempo, tentando reconciliar o menino carinhoso da imagem com o homem cruel que havia rido da minha humilhação na noite anterior. Em que momento exato ele havia mudado? Ou será que ele sempre havia sido assim, e eu, cegada pelo amor maternal, não havia conseguido enxergar? Talvez não importasse mais. Coloquei a foto numa caixa junto com outras lembranças que decidi guardar. Não conseguia jogá-las fora completamente, mas também não queria levá-las para minha nova vida. Ficaram ali, numa caixa no armário, como um capítulo fechado de um livro que eu não pretendia reler.
No final da tarde, Roberto ligou com novidades excepcionais. Dona Carmen, você não vai acreditar. A dentista que mencionei veio ver a casa hoje de manhã e se apaixonou completamente. Ela quer fazer uma proposta formal ainda hoje. Que rápido! Pois é. Ela disse que a casa é exatamente o que ela sempre sonhou. A localização é perfeita para o consultório dela. O tamanho é ideal. E ela adorou a decoração. Quer manter tudo como está, inclusive os móveis, se você estiver disposta a negociar. Os móveis. Eu nem havia pensado nisso. Na verdade, não queria levar a maioria dos móveis mesmo. Representavam uma vida que estava deixando para trás. Roberto, pode incluir todos os móveis no negócio. Vou começar uma vida nova e quero começar do zero. Perfeito! Isso vai tornar o negócio ainda mais atrativo para ela. Posso dizer que será uma venda mobiliada? Pode. Excelente. Ela disse que pode pagar à vista e quer fechar o negócio o mais rápido possível. Se tudo correr bem, podemos assinar os papéis na próxima semana. Próxima semana. Em questão de dias, eu estaria livre financeiramente e geograficamente de tudo que me prendia àquela vida que não me fazia mais feliz. Naquela noite, Augusto apareceu na minha porta. Eu o vi pela janela antes que ele tocasse a campainha. Ele estava parado no portão, olhando para a casa como se estivesse reunindo coragem. Havia algo na postura dele que era diferente do homem arrogante que havia rido de mim na noite anterior. Ele parecia menor, mais frágil, quase como o menino que costumava vir correndo para mim quando se machucava. Quando finalmente tocou a campainha, esperei um momento antes de atender. Oi, mãe. Augusto? Ele estava com os olhos vermelhos. Claramente havia chorado. Suas roupas estavam amarrotadas, como se ele não tivesse dormido direito. Posso entrar? Precisamos conversar. Hesitei por um momento, mas acabei abrindo a porta. Afinal, aquela seria provavelmente nossa última conversa como mãe e filho. Ele entrou e se sentou na sala, no mesmo sofá onde havíamos passado tantas tardes assistindo televisão quando ele era criança. A ironia do momento não passou despercebida. Mãe, Ele começou, mas sua voz falhou. Esperei. Depois de décadas correndo atrás dele para resolver problemas, agora era ele quem precisava encontrar as palavras. Eu estraguei tudo, não foi? A pergunta era retórica, mas respondi mesmo assim. Sim, estragou. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Eu não sei o que aconteceu comigo ontem. Não sei por que eu ri. Não sei por que não te defendi. Eu sei por quê. Disse calmamente. Porque você mudou, Augusto. Você se tornou uma pessoa que eu não reconheço mais. Mas eu posso mudar de volta, ele disse rapidamente, desesperadamente. Posso voltar a ser o filho que você merece. Olhei para ele por um longo momento. Havia sinceridade nas suas palavras, mas também havia algo mais profundo. Medo. Medo de perder sua zona de conforto, sua segurança financeira, sua vida estruturada. Augusto, você tem 42 anos. Se ainda não aprendeu a tratar sua mãe com respeito básico, não é uma crise que vai te ensinar. Mãe, por favor, não, disse firmemente. Algumas coisas, quando quebram, não podem ser consertadas. E mesmo que pudessem, eu não tenho mais energia nem interesse para tentar. O silêncio que se seguiu foi carregado de finitude. Era o som de uma relação chegando ao seu fim definitivo. O que eu posso fazer? Ele perguntou. Sua voz quase um sussurro. Nada, respondi sinceramente. Você já fez suas escolhas. Agora eu estou fazendo as minhas. Ele ficou ali mais alguns minutos, talvez esperando que eu mudasse de ideia, que a mãe compreensiva de sempre aparecesse e perdoasse tudo mais uma vez. Mas essa mãe havia morrido na mesa de jantar da noite anterior. Quando finalmente se levantou para ir embora, parou na porta. Eu te amo, mãe. Eu sei, respondi. Mas amor sem respeito não significa nada. E com essas palavras, fechei a porta pela última vez para o filho que criei, mas que escolheu se tornar um estranho. Hoje, 3 meses depois daquele jantar que mudou minha vida para sempre, estou aqui na varanda do meu apartamento em São Bento do Sapucaí, contando essa história para vocês e refletindo sobre tudo o que aconteceu.
O sol está se pondo atrás das montanhas, o ar está fresco e limpo, e pela primeira vez em décadas, sinto uma paz genuína no meu coração. Vocês que me acompanharam até aqui viram como uma noite aparentemente comum se transformou na experiência mais transformadora da minha vida. Viram como uma mulher de 67 anos, que sempre escolheu o silêncio e a compreensão, finalmente encontrou sua voz e sua força. Mas deixem eu contar como essa história realmente terminou, porque o final foi ainda mais surpreendente do que tudo que vocês ouviram até agora. 2 dias depois da nossa última conversa, Augusto apareceu na minha porta novamente, mas desta vez ele não estava sozinho. Priscila estava com ele, e pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia genuinamente constrangida. Eles tinham nas mãos um buquê de flores e uma carta. Dona Carmen, Priscila começou, sua voz tremendo ligeiramente. Eu vim pedir perdão. O que eu fiz foi imperdoável. E eu sei disso. Olhei para ela sem dizer nada. Depois de anos de arrogância e desrespeito, ela estava ali, humilde, pedindo desculpas. Mas havia algo nos olhos dela que me dizia que aquilo não era remorso genuíno. Era desespero. Nós descobrimos que vocês não têm para onde ir, disse para eles, minha voz calma e controlada. Roberto me contou que vocês foram atrás dele tentando impedir a venda da casa. Augusto baixou a cabeça. Mãe, nós não temos dinheiro para um aluguel caro. Sem a casa, não sabemos o que fazer. Ali estava a verdade crua. Eles não estavam arrependidos por terem me machucado. Estavam arrependidos porque as consequências haviam chegado até eles. Durante 5 anos de casamento, eles viveram acima de suas possibilidades porque não pagavam aluguel. Agora, confrontados com a realidade financeira, finalmente entendiam o valor do que haviam perdido. Isso deveria ter sido considerado antes de vocês decidirem me humilhar. Respondi sem emoção. Priscila começou a chorar. Eram lágrimas de desespero, não de arrependimento. Por favor, nos dê mais uma chance. Eu prometo que nunca mais vou desrespeitá-la. Vou ser a nora que a senhora sempre mereceu. A ironia era quase cômica. Por 5 anos, ela teve a oportunidade de ser uma nora decente e escolheu ser cruel. Agora, quando as consequências financeiras a atingiam, ela queria ser a nora perfeita. Priscila, disse calmamente, você teve 5 anos para aprender a me respeitar. 5 anos para entender que família significa apoio mútuo, não apenas conveniência. Você escolheu me tratar como lixo quando achava que isso não teria consequências. Mas eu posso mudar, ela insistiu, sua voz assumindo um tom quase histérico. Talvez você possa, concordei, mas eu não tenho mais interesse em descobrir. Algumas pontes, quando queimadas, não devem ser reconstruídas. Augusto tentou uma última cartada emocional. Mãe, você sempre disse que família é para sempre, que o amor de mãe é incondicional. Essas palavras me atingiram como um soco, mas não da forma que ele esperava. Elas me lembraram de todas as vezes que usei exatamente esse argumento para justificar aceitar o desrespeito deles. Augusto, disse olhando diretamente nos olhos dele, amor incondicional não significa aceitar maus tratos incondicionais. Durante anos, confundi essas duas coisas. Achei que amar vocês significava me diminuir para que vocês se sentissem maiores. Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos antes de continuar. Mas amor verdadeiro também inclui ensinar consequências. E a consequência de tratar mal quem te ama é perder o direito de ser amado por essa pessoa. Eles ficaram mais alguns minutos tentando argumentar, mas eu já havia tomado minha decisão. Quando finalmente foram embora, senti um alívio profundo. Era como se um capítulo doloroso da minha vida tivesse finalmente se encerrado. A venda da casa foi finalizada 1 semana depois. A dentista, Doutora Marina, era uma mulher adorável na faixa dos 35 anos, que havia acabado de se mudar de Brasília para São Paulo para começar uma nova vida após um divórcio. Quando nos conhecemos pessoalmente, descobrimos que tínhamos muitas coisas em comum. Ambas havíamos passado por experiências dolorosas com pessoas que não nos valorizavam. Ambas estávamos recomeçando nossas vidas. Ambas acreditávamos que nunca é tarde para buscar a felicidade. Dona Carmen, ela me disse no dia da assinatura dos papéis.
Esta casa tem uma energia muito boa. Posso sentir que foi um lar cheio de amor. Ela estava certa. Durante anos, aquela casa foi cheia de amor. Só que no final, esse amor estava sendo direcionado para pessoas que não o mereciam. Espero que seja muito feliz aqui, respondi sinceramente. E que suas pessoas especiais saibam valorizar o que você oferece. 2 dias depois, me mudei para São Bento do Sapucaí. A viagem foi libertadora. A cada quilômetro que me afastava de São Paulo, sentia o peso dos últimos anos sendo removido dos meus ombros. Meu apartamento no residencial Vila Serena superou todas as expectativas. É um lugar lindo, com vista para as montanhas, varanda ampla onde tomo meu café da manhã todos os dias e vizinhos que se tornaram amigos rapidamente. Aqui, sou vista como Dona Carmen, uma senhora interessante que tem histórias para contar, não como uma mãe inconveniente que precisa ser tolerada. Fiz novos amigos facilmente. Tem a Dona Isabel, de 72 anos, que era professora aposentada e agora dá aulas de crochê para as mulheres do condomínio. Tem o seu Francisco, viúvo de 69 anos, que era engenheiro e agora cultiva uma horta comunitária no quintal do prédio. Tem a Dona Rosa, de 65 anos, que organiza um clube de leitura que se reúne toda terça-feira na biblioteca do condomínio. Essas pessoas me receberam com um carinho e respeito que eu havia esquecido que existia. Elas me ouvem quando falo, valorizam minhas opiniões, se preocupam genuinamente com meu bem-estar. É assim que relacionamentos saudáveis funcionam, percebi. É assim que as pessoas deveriam tratar umas às outras. 3 semanas depois que me mudei, Augusto me ligou. Foi a primeira vez que atendi uma ligação dele desde aquela noite fatídica. Mãe, como você está? Estou bem, Augusto. Muito bem. Você não sente falta da gente? A pergunta me pegou desprevenida. Não porque fosse difícil de responder, mas porque a resposta era tão clara que me surpreendeu. Não, disse honestamente. Não sinto falta da forma como vocês me tratavam. Não sinto falta de andar sobre cascas de ovos. Não sinto falta de me sentir indesejada na minha própria família. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Nós estamos morando num apartamento pequeno no centro de São Paulo. Ele disse finalmente. É caro e não é muito bom, mas é o que conseguimos pagar. Senti uma pontada de algo que poderia ter sido pena, mas não durou muito tempo. Eles eram adultos responsáveis que haviam feito escolhas adultas. As consequências dessas escolhas também eram responsabilidade deles. Espero que vocês estejam aprendendo a viver dentro das próprias possibilidades, disse simplesmente. Mãe, Augusto, interrompi gentilmente. Não ligue mais. Não porque eu esteja com raiva, mas porque seguir em frente às vezes significa deixar o passado no passado. Desliguei o telefone e percebi que não senti tristeza. Senti paz. Hoje, 3 meses depois, minha rotina é completamente diferente. Acordo cedo, faço uma caminhada pela praça central da cidade, tomo café da manhã na varanda admirando as montanhas, leio livros que sempre quis ler, mas nunca tinha tempo, participo das atividades do condomínio, converso com vizinhos que se tornaram amigos verdadeiros. Comecei a fazer aulas de aquarela com uma artista local. Descobri que tenho jeito para pintura, algo que nunca soube sobre mim mesma porque nunca tive tempo para descobrir. Aos 67 anos, estou aprendendo coisas novas sobre quem eu sou quando não estou definida apenas pelo meu papel de mãe. Também comecei a fazer trabalho voluntário numa creche da cidade. As crianças me adoram, e eu redescobri o prazer de cuidar de pessoas que realmente apreciam esse cuidado. É gratificante ser útil para quem te vê como uma bênção, não como um fardo. O dinheiro da venda da casa me deu segurança financeira para viver confortavelmente pelos próximos anos. Não sou rica, mas tenho o suficiente para viver com dignidade, fazer algumas viagens pequenas, comprar livros, ir ao cinema, jantar fora quando tenho vontade. É uma liberdade que nunca experimentei antes. Mas a maior mudança não foi financeira ou geográfica. Foi emocional. Pela primeira vez em décadas, acordo todos os dias sabendo que meu valor como pessoa não depende de quanto eu me sacrifico pelos outros. Não preciso provar meu amor através de submissão. Não preciso aceitar desrespeito para manter relacionamentos.
Aprendi que estabelecer limites não é crueldade, é autocuidado. Aprendi que algumas pessoas só valorizam o que têm quando perdem. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, mesmo aos 67 anos. E a lição mais importante que aprendi é esta: respeito não é algo que se pede ou que se implora. É algo que se impõe através das suas próprias atitudes. Quando você mostra para o mundo que se respeita, o mundo aprende a respeitá-la também. Vocês que ouviram minha história até aqui, espero que tenham entendido a mensagem principal. Nunca aceitem ser tratados como menos do que merecem, independentemente de quem seja a pessoa que está fazendo isso. Família não é desculpa para maus tratos. Amor não é sinônimo de submissão. E nunca é tarde para escolher a própria dignidade. Sei que muitos de vocês podem estar passando por situações similares. Podem estar aceitando desrespeitos de filhos, noras, genros, cônjuges, porque acham que é isso que o amor exige. Mas deixem eu dizer uma coisa: o amor verdadeiro exige respeito mútuo. Se não há respeito, não há amor real. A decisão de me afastar do Augusto foi a mais difícil da minha vida, mas também foi a que me trouxe mais paz. Não estou dizendo que todos devem fazer o mesmo, mas estou dizendo que todos têm o direito de exigir um tratamento digno. Hoje, quando olho para trás, não sinto arrependimento. Sinto gratidão. Gratidão por ter encontrado a coragem de escolher a mim mesma. Gratidão por ter descoberto que ainda havia tempo para uma vida nova. Gratidão por ter aprendido que meu valor não dependia da aprovação de pessoas que não me valorizavam. E vocês que me ouviram até aqui, o que acharam da minha história? Vocês fariam o mesmo no meu lugar? Já passaram por situações parecidas? Me contem nos comentários suas experiências, suas opiniões, seus conselhos. Adoro ler cada comentário e sempre respondo quando posso. Se vocês gostaram desta história e querem ouvir mais relatos como este, se inscrevam no canal Vingança do Dia. Aqui vocês vão encontrar histórias reais de pessoas que decidiram não aceitar mais ser pisoteadas. Pessoas que encontraram força para reagir quando foram empurradas além do limite. Deixem o like no vídeo se a história tocou vocês de alguma forma. Compartilhem com pessoas que vocês acham que precisam ouvir uma mensagem como esta. E, principalmente, comentem. Comentem suas próprias experiências, suas opiniões sobre o que eu fiz, suas dúvidas sobre relacionamentos familiares complicados. Este canal existe para dar voz a pessoas como eu, pessoas que durante muito tempo ficaram em silêncio, mas finalmente decidiram contar suas histórias. E fazer estes vídeos dá muito trabalho. São horas preparando o roteiro, gravando, editando, pensando em cada detalhe, para trazer para vocês conteúdo de qualidade. Por isso, se vocês podem ajudar de alguma forma, usem o Valeu Demais para fazer uma doação. Qualquer valor ajuda muito a manter este canal funcionando e trazendo mais histórias diárias para vocês. É assim que conseguimos manter a qualidade dos vídeos e continuar compartilhando essas experiências que podem ajudar outras pessoas. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar este trabalho de dar voz a quem precisa ser ouvido. Cada doação, por menor que seja, representa muito para nós e nos permite continuar produzindo content diário de qualidade. Não se esqueçam também de assistir nossos outros vídeos aqui no canal. Temos muitas outras histórias de vingança justa, de pessoas que se cansaram de ser desrespeitadas e tomaram atitudes que mudaram suas vidas para sempre. O próximo vídeo que vou postar é sobre uma mulher que descobriu que o marido estava roubando o dinheiro da poupança dos filhos para gastar com a amante. O que ela fez com ele foi épico, e vocês não vão acreditar no final da história. Até lá, cuidem-se, se valorizem e lembrem-se, vocês merecem respeito e dignidade em todos os relacionamentos da vida de vocês. Não aceitem menos do que isso de ninguém, independentemente do grau de parentesco ou da história que compartilham. Um grande abraço de alguém que aprendeu, mesmo aos 67 anos, que nunca é tarde para escolher a própria felicidade.